Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui mais uma vez, né, na nossa segunda aula do projeto Gabaritando o Processo Civil. Já tivemos a primeira aula, né, pessoal, em que nós estudamos aí a primeira parte do processo de conhecimento, o procedimento comum. E na aula de hoje, pessoal, o tema é o mesmo. A gente vai continuar estudando o processo de conhecimento. Ele é longo, ele é extenso, né? Desde a petição inicial até o proferimento aí da sentença. Então, é muita coisa aí nessa linha, nesse fluxograma que nós estamos fazendo, inclusive, né? Então, a gente dividiu esse tema em duas partes. A aula 1 foi a parte 1. E na aula de hoje, vocês vão ver comigo aqui a continuidade do procedimento, certo? Então, galera, olha só, se você ainda não assistiu a primeira aula, dá pausa nessa daqui, vai assistir a primeira aula, né? E depois você vem para essa daqui, porque realmente é uma continuidade da aula anterior, tá bom? Vocês já receberam aí os materiais, né, prévios referentes a essa aula, então eu espero de verdade que vocês estejam aí em mãos, né, com vocês a apostila de questões que nós vamos responder aqui nessa aula e aquela letra de lei destacada, né, e que vocês já tenham feito uma leitura prévia aí dos principais artigos da aula que nós vamos ver aqui hoje, nós vamos ter aqui hoje, né? Galera, ler a letra de lei, né? E resolver questões sempre fazendo a correção, como a gente faz aqui no nosso projeto, né? É essencial para a sua aprovação, né? Uma estratégia assim certeira. Então, se você estiver levando a sério, né, lendo a lei, resolvendo questões, errou uma, tirando a dúvida, né? Por que que você errou aquela? Por que aquela alternativa é a correta? Eu tenho certeza que você vai conseguir aí a sua aprovação no exame de ordem, tá bom? Então, tem esses materiais aí com você, tá bom? Aí do ladinho, juntamente com um papelzinho que você faz as suas anotações, né? Pessoais. Nos materiais mesmo que eu mando para vocês, vocês têm lá, né, um campo para fazer esses comentários, se vocês preferirem. E foquem aqui, pessoal. Atenção nessa próxima hora aqui comigo, porque a gente vai trazer muitas informações importantes, muitos assuntos importantes que o teu examinador gosta de cobrar. A gente vai dissecar aqui ao máximo para não deixar nada de fora, tá bom? Beleza? Só o filé? Então, bora lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Depois vocês vão ter acesso a eles, né? Vocês já sabem aí como é que funciona. Então, vamos lá. Já está aparecendo para vocês aí, né, nossos slides. Então, vamos começar aqui, pessoal, sempre, claro, né, aquele começo bem cinematográfico aí, ó, gabaritando o processo civil com o professor Rafael Albuquerque. Aula 2, processo de conhecimento, parte 2, né? Agora, galera, eu queria pedir uma coisa para vocês aí, tá bom? Vocês que já devem seguir lá no Instagram, né? Galera, postem aí, né, no Instagram de vocês, nos stories, né, vocês assistindo essas aulas, marquem aqui o prof, eu fico muito empolgado, de verdade, de ver vocês assistindo as aulas aí da casa de vocês, né, aí vocês tiram foto, né, da tela do computador, dos materiais, das anotações de vocês, aí vocês me marcam. Pô, meu irmão, eu fico super empolgado. Então, continuem fazendo isso daí, né, que eu vou ficar muito feliz e a gente consegue divulgar, né, esse projeto para mais gente aí. Essa turma já fechou, vocês sabem, tem mais de 100 participantes dessa nossa turma aí, né? Então ela já está fechada, não admitindo mais ninguém, porque preciso dar uma atenção aí para vocês, né? E mais gente aí, talvez eu não consiga dar a melhor atenção possível. Então, mas vão ter outras edições. Então, quanto mais pessoas souberem desse nosso projeto, melhor. Então, não deixem aí de postar, de marcar o prof e tal, que eu vou ficar muito feliz aí, tá bom? Galera, vocês lembram da aula passada? A gente começou a estudar, né, o processo de conhecimento, falamos sobre a petição inicial, né? A petição inicial ela é que dá o start, né, a esse processo. Nós temos alguns requisitos importantes a observar aí. Nós resolvemos várias questões sobre a petição inicial, questão de valor da causa, de cumulação de pedidos, vocês lembram? Pois é, essa petição inicial ela é apresentada,
Aí a primeira coisa que acontece, pessoal, né, quando o juiz recebe a petição inicial, é analisar a admissibilidade dela, ver se está tudo ok ou não, se ela atendeu os requisitos formais exigidos pela lei ou não, né? Se tiver tudo ok, esse processo vai seguir adiante, né? A gente vai caminhar aqui nessa linha. Se não tiver tudo ok, acende, né, o sinal de alerta, vocês lembram, e aí o juiz vai verificar que tipo de vício está cometendo aquela petição inicial. Se for um vício insanável, um daqueles, né, pessoal, que está lá no artigo 330 do CPC, ele vai indeferir a inicial. Acabou, né? O processo vai terminar ali, porque é um vício muito grave, não tem como a gente corrigir. Então, meu irmão, acabou. O juiz indefere a inicial, é proferida aí uma sentença sem resolução do mérito, e aí já era. Tá bom? Agora, se for um vício sanável, tiver um errinho, mas não for um errinho, né, pessoal, do 330, o juiz vai, então, mandar o autor emendar a inicial, né? Especificando, né, exatamente o que precisa ser corrigido, o que precisa ser complementado, o que precisa ser emendado, nos termos do artigo 321. Aí o autor vai ter 15 dias, né, pessoal, para corrigir ou não. Espera-se que ele corrija, obviamente, porque se ele não corrigir, a petição inicial é indeferida. Se ele corrigir, fica tudo ok, e aí então o processo segue adiante. Então, formalmente está ok a petição inicial? Beleza. Mas aí o juiz vai verificar, pessoal, se ele já pode julgar o mérito ou não, né? Porque vocês lembram aí, isso aqui é importante, tá, pessoal? O CPC permite que o juiz, ao olhar para a petição inicial e perceber que o pedido está contrário a um precedente, ou então já ocorreu prescrição, decadência, o CPC permite que o juiz já dê uma canetada, já diga assim para o autor, olha, a tua petição inicial está ok, mas o teu pedido está fadado ao fracasso, né? Porque o que você está pedindo, o STF, o STJ já disse que você não tem razão. Então, o CPC fala assim, juiz, meu irmão, julga logo improcedente isso, né? Julga logo improcedente. Para que levar adiante esse processo, né? Se eu já tenho decisões dos tribunais superiores dizendo que não, né? Então, visando, inclusive, uma celeridade, uma economia processual, né, pessoal? E também um respeito aos precedentes, que o CPC admite o que nós chamamos de julgamento de improcedência liminar. Percebam que aqui o juiz, se for o caso, né, pessoal, de se julgar liminarmente improcedente, o juiz vai proferir uma sentença. Só que, diferente do indeferimento da inicial, aqui é uma sentença com resolução do mérito, né? E é um julgamento que acontece, pessoal, antes mesmo do réu ser citado. Percebo que até agora não houve a citação do réu aqui, tá bom? Então, juiz rejeita logo os pedidos, né? Se for uma das hipóteses que estão lá no artigo 332, aula passada. Esqueceu? Dá uma lida lá no materialzinho. Você tem lá o material já com você, né? Para não esquecer. Esse tema aqui é importante, tá bom, pessoal? Agora, se não for o caso de improcedência liminar, então, petição inicial está ok? Formalmente falando? Tá. É o caso de improcedência liminar? Não é. Tem nada a ver, não, com precedente, não está prescrito, não ocorreu decadência, nada. Ah, não? Então esse processo tem que seguir, né? Vamos lá, vamos continuar com esse processo, então. E aí, nesse caso, o juiz ele designa aquela famosa audiência, né, de conciliação ou de mediação. No procedimento comum agora, o CPC ele coloca essa audiência em caráter obrigatório, né, pessoal? Só não vai acontecer naquelas hipóteses que a gente já viu também na aula passada. Aí o juiz designa a audiência, né? Ele vai marcar uma data, vai intimar o autor para comparecer nessa audiência. Aí agora sim, né? Aí agora ele manda citar o réu para que o réu e juntamente com o autor possam comparecer nessa audiência que tem como objetivo tentar a conciliação das partes. Pode ter um acordo, né? O juiz vai homologar, ou não tem acordo, aí o processo então vai seguir. Aí a gente falou na aula passada sobre essa audiência também. A gente foi exatamente até aí, né, pessoal? Vocês estão lembrados? Muitas coisinhas aqui nesse início do processo importantes, né, pessoal? Eu só queria, então, aqui agora, antes da gente começar, atenção.
né? Largue aí, se você está assistindo essa minha aula, né? Deitado, esparramado na cama, levanta, né? Senta aí com atenção. Se você está assistindo essa minha aula aí, comendo um sandubão, pão com ovo, ou então um pratão de feijão. Não, 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 não. Pera aí. Larga rapidinho. E foca aqui. Olha aqui, tá? Na nossa aula passada, a gente analisou esse iniciozinho do processo. A gente já vai continuar essa linha, né? E resolver questões sobre o que vem depois nessa linha aí, nesse fluxograma. Mas bora fazer um resumo bem pai d'égua. Olha só, quem está me assistindo aqui essa aula e não é de Belém, né? Não é do Pará, melhor dizendo, quando eu digo pai d'égua, quando a gente fala aqui no Pará, né? Pai d'égua é um negócio muito top. É um negócio muito bacana, né? Até porque tem muita gente, né, que não é do Pará do nosso grupo, né? Até eu fiquei super feliz quando eu vi gente aí, né? Alô, galera do Maranhão, tem gente do Maranhão nesse grupo aí, tem gente de São Paulo, tem gente da Bahia, né? Tem até uma pessoa de Portugal. Achei pai d'égua, achei legal isso daí. Galera, então olha só, eu preparei aqui um esqueminha pai d'égua, ou seja, top, né? Para a gente sintetizar o que a gente viu na aula passada. E para lembrar vocês uma coisinha importante. Olha só, quando o juiz recebe uma petição inicial, ele pode basicamente tomar 4 condutas. As condutas que o juiz toma ao receber uma inicial são basicamente 4. Vocês poderiam discutir, não, professor, o juiz também pode fazer não sei o que, análise de uma tutela provisória? Pode, pode. A gente até vai falar sobre isso, vamos ter uma aula específica sobre tutela provisória, que eu também. Mas aqui, basicamente, quais são as 4 condutas que o juiz pode tomar ao receber uma petição inicial? São essas daí. Olha só, indeferimento, emenda, improcedência liminar, ou então ele designa audiência de conciliação. Não é verdade? Olha só, a gente está sintetizando aqui numa espécie de organograma, nem é bem um organograma, né? Mas para vocês terem toda a aula da semana passada num só slide, vocês vão ter acesso a esse material depois. Né? Essas são as 4 condutas que a gente pode tomar ao receber uma petição inicial. Você já sabe quando é que cada uma vai ser dada, né? Indeferimento, emenda, improcedência liminar, ou então ele designa a audiência de conciliação ou de mediação. Não se esqueçam, pessoal, tá? Que o indeferimento e a improcedência liminar, o que está de vermelho e de roxo aí, vai implicar o fim do processo. Se o juiz indeferir a inicial ou julgar liminarmente improcedente o pedido, processo acabou. Game over. É fim. Ou seja, significa dizer, então, que o juiz vai estar proferindo, nesses casos aí, uma sentença. Porque a decisão do juiz que põe fim ao processo, põe termo ao processo, é uma sentença. Tá? Então, o indeferimento da inicial é feito através de uma sentença. E a improcedência liminar é feito também através de uma sentença e o processo acabou. Olha aí o xizinho aí para representar isso. Né? A diferença, não se esqueçam, pessoal, é que a sentença de indeferimento da inicial é uma sentença sem resolução do mérito. Né? Não é um problema formal que o juiz verificou e, portanto, ele indefere a inicial? Então, se é um problema formal, o juiz nem sequer alcança o mérito. Então, é uma sentença sem resolução do mérito. Bom, inclusive, se você for dar uma lida lá no artigo 485, inciso 1º do CPC, está lá. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 1º, indeferir a inicial. Né? Isso significa dizer, então, pessoal, que quando o juiz dá uma sentença indeferindo a inicial, aquela parte que levou lá, né, a canetada, ela pode entrar de novo com a ação? Em tese, sim. Porque como aquela sentença anterior foi sem mérito, nada obsta que eu reproponha a ação, que eu proponha novamente a ação. Né? Artigo 486 diz isso. Quer ver? Dar uma olhada aí no teu materialzinho lá da letra destacada, da lei destacada. Né? Eu posso propor novamente a ação, desde que, claro, né, eu corrijo o vício. Porque senão aí eu já vou ser um otário, né? Se eu for entrar de novo com a ação repetindo o erro, eu vou levar outro indeferimento, aí eu vou ser
o otário, né? Não tem aquele ditado lá, né? Errar é humano, repetindo erro é burrice. É tipo isso, né? Agora, a sentença de improcedência liminar, o juiz está resolvendo o mérito? Está. Ele está resolvendo o mérito, dizendo, olha, não, você não tem razão no que você está pedindo aqui, não. Então, é uma sentença com resolução do mérito. Então, essa sentença aí, ela transitando em julgado, você pode repropor a ação? Não, porque aquela sentença anterior foi com resolução do mérito, então ela faz coisa julgada. Então, você não pode repropor a ação, tá bom? Então, tanto em deferimento como em improcedência, é sentença. E se é sentença, qual recurso cabível? Apelação. Então, se eu levei uma sentença de indeferimento ou eu levei uma sentença de improcedência liminar, eu não concordo, eu posso recorrer? Posso. E o recurso cabível é apelação. Lembrando que nesses dois casos aí, se eu apelar, o juiz pode se retratar em 5 dias. Lembram disso, né? Beleza. Rafael, e a emenda da inicial, o que ela gera aí? O que vai acontecer depois que o juiz mandar emendar? Depende, né, pessoal? Se o cara não emendar, aí olha só a setinha aí vermelha, né? Vai ser indeferida. Agora, se o cara emendar, o processo segue. E aí a gente está diante, então, da quarta conduta que o juiz pode tomar, que é, então, o processo vai adiante, o processo vai avançar. O que vem agora? Eu já vou oportunizar o réu oferecer a defesa dele. Não, 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 não. Lembra que antes, né, a gente sempre tenta chamar as partes para tentar um acordinho, né? Bora acordar, bora fazer um acordo aqui, bora, vamos. Então, a gente tem que designar essa audiência, né? A gente chama as partes, tenta chegar àquele acordo. Conversamos bastante aí, né, pessoal, na aula passada sobre esse tema aí da audiência de conciliação e de mediação. Né? Aí essa audiência vai ser realizada. Se tiver acordo, maravilha. O juiz homologa, acabou. Se não tiver acordo, então o processo vai seguir. Né? Aí vocês me perguntam agora, o que acontece agora então, professor? Né? Foi feita a audiência, mas não teve acordo. As partes não chegaram a uma solução aí, né, consensual. O processo vai seguir adiante. Olha só, vai aparecer aí no cantinho da tela de vocês aí a continuidade do processo, ó. Mas não dá para ver, né? Porque cortou aí. Calma. Olha só, eu vou passar os slides aqui, agora eu vou revelar para vocês, né? Teve audiência? Não teve acordo? Processo, então, toca o barco. O que vai acontecer aqui agora? Ó, agora sim, pessoal, né? Não teve acordo, então agora a gente vai dar a chance para o réu. Réu, apresente aí a sua resposta. Olha, fulano entrou com uma ação contra você. Não teve acordo? Então, meu irmão, te defende aí. Apresenta a tua resposta. Responde, né, réu? Fala o que tu tem para falar. Então, a gente entra agora, a partir desse momento, pessoal, tema novo aqui, né? A gente entra agora naquele momento lá da oportunização da resposta do réu. O contraditório do réu, né? E, galera, olha só. Quais são as respostas que o réu pode apresentar? As pessoas pensam assim, o réu vai se defender. Na verdade, pessoal, não se esqueçam nunca mais disso, tá? A defesa do réu é apenas uma forma de resposta que ele pode apresentar. Então, resposta do réu é uma expressão mais ampla, é todos os comportamentos que o réu pode ter nesse momento aqui do processo. Ele pode se defender? Pode, mas a defesa é apenas uma das respostas, um dos comportamentos que ele pode apresentar. É mesmo, professor? É. Olha só, eu separei aqui para vocês quais são, em síntese, os 3 comportamentos, né, as 3 condutas que o réu pode tomar uma vez sendo oportunizado para ele esse prazo, né, que ele vai ter para apresentar sua resposta. Olha só, o réu ele pode se defender? Pode. Mas o réu ele também pode deduzir uma pretensão. Ele pode não só se defender, mas ele diz assim, não, eu não devo nada para esse filho da mãe, não. Na verdade, quem me deve alguma coisa é ele, olha só. Então, eu tenho a defesa, quando o réu, né, tenta se esquivar do que está sendo, né, pedido contra ele. Mas ele pode partir para cima e dizer assim, não, quem me deve alguma coisa é ele. Ou seja, ele deduz uma pretensão
contra aquele que lhe demandou. Ou ele pode não fazer nada. Pode? Pode. Ele pode dar uma de lesa, de desentendido, deixa para lá, não vou fazer nada. Ele pode ser omisso. Então, basicamente, pessoal, essas são as 3 respostas que nós podemos nos deparar com o réu. A clássica é a defesa, né, de se defender. Mas também nós temos a possibilidade de deduzir uma pretensão, um pedido para si, ou então não fazer nada. Sabe como a gente chama cada uma dessas respostas? Como cada uma dessas respostas é feita, né? Ou então é chamada no CPC? Vou revelar aí para vocês. Ó, a defesa do réu, pessoal, ela é feita através de uma contestação, que está regulada nesses artigos que vocês estão vendo aí no retângulo rosa. Ele pode deduzir uma pretensão própria, né? É o que a gente chama de reconvenção. Ou ele pode ficar omisso, né? Ficar inerte. E aí nós temos a famosa revelia, né? Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas aí? Com certeza, pessoal. Vamos conversar sobre a contestação, né? Sobre a reconvenção, sobre a revelia, né? Mas vamos, antes, nos situar aqui na questão que está sendo apresentada. Olha só, vamos ler juntos aí a nossa primeira questão da aula de hoje? Ela fala assim, ó, Caio ingressou com uma ação anulatória em face de Joelma, tendo o juízo designado uma audiência de conciliação para o dia 23 de setembro. A ré foi citada via oficial de justiça no dia 4 de julho, sendo o mandado de citação, devidamente cumprido, juntado aos autos no dia 8 de julho. Joelma, desinteressada em participar da audiência de conciliação designada e percebendo que Caio, né, o autor, manifestou igual desinteresse lá na petição inicial, protocolou no dia 10/8 uma petição requerendo o cancelamento da audiência. Ou seja, né, o Caio entrou com a ação, aí disse na inicial que não queria audiência. Mas o juiz mesmo assim marcou, né? O dia 23 de setembro. Aí a Joelma foi citada, né? Mas aí a Joelma apresentou uma petição, dizendo, eu também não quero. Ou seja, eu tive aí, né, um mútuo desinteresse, tanto do Caio, que manifestou na inicial, como também da Joelma, que manifestou numa petição específica para isso. Vocês lembram da aula passada, né? Pois é. É uma hipótese em que eu vou ter aí um mútuo desinteresse, e aí essa audiência, então, marcada para o dia 23 de setembro, não vai mais acontecer, né? Só que a pergunta aqui é a seguinte, ó, nesse contexto, assinale a alternativa que apresente conduta correta a ser tomada por Joel. Se vocês perceberem aí, ó, a A, B, a C e a D falam que ela pode apresentar contestação em 15 dias. Todas as alternativas falam. Poderá apresentar contestação em 15 dias. Ok. O prazo da contestação realmente é 15 dias, tá, pessoal? Já absorvam aí essa informação. Em que pese, eu acho que todo mundo já sabia disso, né? O prazo da contestação no procedimento comum do processo de conhecimento é 15 dias. Salvo para aquelas pessoas que têm prazo em dobro, né? Vocês lembram aí quem é que tem prazo em dobro? Anota aí no teu papelzinho lá, né? A Fazenda Pública tem prazo em dobro, né? O Ministério Público, né? Fazenda Pública, Ministério Público. A Defensoria Pública também tem prazo em dobro, né? NPJ também. Então, se atenta aí para essa questão. A dúvida aqui está em saber, pessoal, quando é que esse prazo de 15 dias para a Joelma apresentar, né, a contestação vai se iniciar. A letra A fala que o termo inicial desses 15 dias será o dia 8 de julho, ou seja, quando o AR dela foi juntado, né, nos autos. AR não, o mandado do oficial, né, foi juntado aos autos. A letra B fala que é no dia 10/8, ou seja, quando ela protocolou a petição requerendo o cancelamento da audiência. A letra C diz que o termo inicial é o dia 23/9, que é a data em que tinha sido marcada a audiência, né? E a letra D diz que o termo inicial será a data em que for intimada, né, a Joelma, da decisão do juiz que efetivamente cancelar a audiência de conciliação.
E aí? Qual que é o termo inicial de 15 dias para que um réu possa apresentar a sua defesa, possa apresentar a sua contestação, né? Galera, prazo de 15 dias, isso daqui ninguém esquece mais, né? E esse termo inicial, ele, em regra, é a data da audiência. Porque olha só, prestem atenção bem aqui, eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês aprendam. A regra no processo de conhecimento não é ter audiência? É ou não é? É. A audiência só não vai acontecer naquelas situações específicas que nós vimos na aula passada, que estão no artigo 334, parágrafo 4º. Se não for nenhuma dessas situações específicas, a audiência vai acontecer. Aí vai ter que estar lá, né? O autor, o réu. Ah, não teve acordo. Não teve acordo? Não. Então, vai iniciar o prazo para que o réu possa apresentar a contestação. Qual é o prazo? 15 dias. Quando é que se inicia esse prazo? Em regra, a data da audiência. Então, imaginem que a audiência aí foi hoje, né? Não teve acordo. Então, hoje já é o termo inicial desse prazo de 15 dias para que o réu possa apresentar contestação. Então, ele já sai da audiência hoje, sabendo que já está iniciando o prazo dele de 15 dias para que ele possa apresentar a sua contestação. Tá? Então, teve audiência, que é essa bolinha que está na tela aí de vocês, teve audiência, pessoal, né? Por algum motivo foi infrutífera essa audiência, a data da audiência é o termo inicial dos 15 dias aí para que o réu possa apresentar essa sua contestação. Artigo 335, inciso 1º. Mas vamos imaginar que essa audiência aí não aconteceu. Imagine assim, ó. Imagina aí, ó, que o autor apresentou a inicial e na inicial o autor disse: eu não quero audiência. O juiz vai marcar essa audiência mesmo assim? Vai, porque eu não sei do que o réu vai falar, né? Mas aí vamos imaginar que o réu protocolou uma petição dizendo: eu também não quero. Olha só, eu vou ter aí, ó, o mútuo desinteresse do autor na inicial, que é esse xizinho vermelho, e o réu protocolando uma petição só para dizer isso. Ele vai dizer só isso. Eu não quero também. Aí ele vai lá e apresenta essa petição. Se o réu faz isso, o que vai acontecer com essa audiência? Olha só, vai sumir essa bolinha aí, ó. Essa audiência não vai mais ser realizada. Eu tive um não quero do autor e um não quero do réu. Então, se essa audiência vai ser cancelada, vai ser retirada de pauta, não tem como termo inicial ser a data da audiência, porque essa audiência vai desaparecer. Não vai ser realizada. Ah, professor, então qual vai ser o termo inicial para o réu apresentar a contestação? Quando é que vai iniciar esses 15 dias? Se acontecer essa situação aí, né? Olha só, a setinha aí, ó. O termo inicial dos 15 dias vai ser a data em que o réu apresentou a sua petição requerendo o cancelamento. Por quê? Porque quando o réu ele apresenta essa petição, ele já sabe que a audiência não vai acontecer. Ele viu que o autor disse na inicial que não quer. Aí ele vai lá e diz: eu também não quero, não estou a fim de ir para essa audiência, não. Não tem acordo mesmo. Aí ele vai lá e protocola. Então, pronto, acabou, não vai ter audiência, então já pode startar o prazo de 15 dias. Então, a data em que ele protocolou já inicia lá os 15 dias para ele apresentar a contestação. Beleza? Artigo 335, inciso 2º. Mas vocês sabem que essa audiência de conciliação ou de mediação, ela pode, em alguns casos, nem sequer ser designada, né? Também nós vimos isso na aula passada, né? Se for uma causa que não admite autocomposição, o juiz não vai nem sequer marcar essa audiência, né? Então, ele já vai citar o réu para o réu já apresentar uma contestação, a sua defesa, a sua contestação, a sua resposta. Então, ele já pega a petição inicial, já manda citar o réu, mas como ele não vai marcar a audiência de conciliação, ele já cita o réu para apresentar a sua defesa, né? E aí, nesse caso, então,
o termo inicial desses 15 dias para o réu apresentar a contestação vai ser a data da citação, né? Vai ser da citação, a depender dos modos como ela aconteceu, né? Se foi por correio, é da juntada do AR, se for por oficial de justiça, é da juntada do mandado, né? E por aí vai. Então, percebam, pessoal, que eu posso ter aqui 3 inícios diferentes do prazo de 15 dias, a depender de como o processo está se desenrolando, o processo está se desenvolvendo. Ok, beleza, pessoal? A questão aqui fala o seguinte, ó. Caio ingressou com uma ação e o juiz designou a audiência para o dia 23 de setembro. Então, percebam que aqui na minha questão houve a designação. Então, não foi uma hipótese de não designação. Houve a designação. Então, aquela nossa hipótese terceira lá, a última hipótese que a gente viu lá no esqueminha anterior, já não vai se aplicar aqui. Tá? Aí a Joelma, desinteressada em participar da audiência de conciliação, e percebendo que o autor, né, tinha dito também que não queria, aí a Joelma protocolou no dia 10/8 uma petição requerendo cancelamento. Então, a gente está naquela hipótese 2, né? A audiência não vai ser realizada, vai ser cancelada, porque eu tive o desinteresse do Caio e da Joelma. E aí, nesse caso, então, qual é o termo inicial dos meus 15 dias? A data em que a petição da Joelma foi protocolada, pedindo o cancelamento da audiência. Qual foi essa data? 10/8. Então, é por isso que a letra B é a correta. Joia? Beleza? Letra B é correta, com fundamento, anotem aí no esqueminha de vocês aí, 335, inciso 2. Se eu dissesse aqui para vocês, pegasse a mesma questão aí, ó, e dissesse assim, ó, Joelma, não dissesse que a Joelma protocolou a petição. Dissesse assim, ó, na data da audiência, Joelma compareceu, né, à audiência com seu advogado, bem como o Caio, mas não houve acordo. Se eu dissesse assim, seria o mesmo termo inicial? Não. Nesse caso, teria sido designada a audiência teria sido realizada, mas não teve acordo. Aí, nesse caso, o termo inicial do prazo para contestação seria o quê? A data da audiência, que seria 23/8. Não é verdade, pessoal? Tá? Mas aqui não teve audiência, porque aí eu tive nessa petição do réu pedindo o cancelamento, conciliou com o desinteresse do autor, a audiência vai sumir, e aí então esses 15 dias para a Joelma apresentar a sua contestação vão começar da data em que ela protocolou essa petição, letra B de bola. Show? Beleza? Só o filé. Vamos lá para outra? Olha só o que diz essa segunda questão aqui, ó. Brenda teve o seu carro avariado quando esse carro estava estacionado na rua, a casa de Júlia. Acreditando que a causadora dos danos, né, foi a Júlia, tendo em vista o relato de algumas testemunhas, a Brenda ingressou com uma ação reparatória contra ela. Júlia apresentou contestação, alegando sua ilegitimidade passiva, dizendo não fui eu, porra. E indicando que o causador do acidente teria sido Miro, o seu vizinho, pois a Júlia checou as filmagens das câmeras de segurança de sua residência e verificou que a batida foi causada pelo carro dirigido pelo Miro. Aí, nesse caso, o juiz determinou a intimação do advogado de Brenda, né, da autora que entrou com a ação, para se manifestar. Nesse caso, é correto afirmar, letra A, Brenda poderá aceitar a indicação de Miro feita por Júlia, procedendo à alteração da petição inicial para substituir o réu, mas deverá reembolsar as despesas de Júlia e pagar honorários ao procurador desta, fixados entre 3% e 5% do valor da causa. Letra B. Brenda poderá aceitar a indicação de Miro feita por Júlia, mas deverá manter os dois na ação como litisconsortes passivos, cabendo ao juiz a análise dos fatos e o julgamento adequado. Então, ela até pode aceitar a indicação, mas tem que deixar tanto a Júlia como também o Miro. Letra C.
Brenda pode aceitar a indicação de Miro, feita por Júlia, procedendo com a alteração, né, da petição para substituir o réu, e ela ficará isenta do pagamento das despesas de Júlia e de honorários ao advogado da Júlia, né? Letra D. Caso Brenda aceite a indicação de Miro, feita por Júlia, ela tem que requerer a desistência do processo e ingressar com uma nova ação em face do réu correto, no caso do Miro aí. E aí? Qual vocês marcariam aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vejam que aqui, essa nossa questão, ela já nos coloca aqui numa seguinte situação, né? Eu já entrei com a ação e a questão nos coloca numa situação em que a ré, que no caso é a Júlia, já apresentou a sua defesa, já apresentou a sua contestação. Só que aqui ela alegou qual matéria aqui, né? Ilegitimidade, que ela não tem nada a ver com essa história. E ela, inclusive, indicou, né, que o correto era Miro, porque ela viu nas suas câmeras lá. É como se a Júlia tivesse assim, olha, apresentou a contestação e dissesse assim, eu não tenho nada a ver com essa história, Breno, tá doida, é? Porra, acho que sou eu, é? Não, tá aqui, olha, eu vi as minhas câmeras aqui, quem bateu no teu carro foi o Miro, esse vizinho nosso aqui, bebum, que chegou bêbado da festa, né? E aí que bateu no teu carro, assim, agora me erra, meu irmão. Me erra, porra, tá doida, é? Eu acho que a Brenda e a Júlia têm algumas treta aí, acho, né? Entre elas aí. E aí, galera, olha só. A contestação é a peça clássica do réu, né? Para o réu apresentar a sua defesa. Nós vimos aqui agora há pouco, né? Beleza. Galera, toda vez que a gente falar de contestação, lembrem-se, o réu, dentro da contestação, ele pode basicamente apresentar dois tipos de defesa, né? Dentro da contestação, o réu pode apresentar as chamadas preliminares. O que são as preliminares? São aquelas defesas em que o réu ataca o processo. As preliminares são aquelas defesas que vão estar dentro da contestação em que o réu vai apresentar problemas de cunho processual. E não com relação ao pedido, não com relação a devo ou não devo. Não, mas com relação a um aspecto formal, processual. E, claro, dentro da contestação, o réu também vai poder apresentar defesa de mérito, aquela que ele discute o pedido em si, né? Não devo, não sei o quê, porque eu não fiz nenhum empréstimo, eu não xinguei ela, não, enfim. Então, a gente tem basicamente essas duas matérias de defesa, essas duas espécies de defesas que podem ser apresentadas. Uma defesa processual, chamada de preliminar, e uma defesa de mérito, tá bom? Claro, se o réu for apresentar ambas as defesas, né, tanto preliminar como mérito, as preliminares devem vir antes, né? Primeiro discute o processo, né? Discutir o processo, aí você vai discutir o mérito. Então, nós temos essa ordem aí, tá? Contestação, preliminar, depois você passa para o mérito. O interessante é que o CPC ele traz para a gente um rol de quais são as preliminares que podem ser apresentadas pelo réu na sua contestação. Esse rol de preliminares que podem ser apresentadas pelo réu, pessoal, está no artigo 337 do CPC. Olha só o que ele diz aí, ó. Incumbe ao réu, ou seja, compete ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aí vocês têm lá, ó, 13 incisos, né? Ou seja, quais são os preliminares que o réu pode suscitar? Problema de citação, incompetência do juízo, valor da causa errado. Olha só, lembra da aula passada? Lembra? Deixa eu pegar aqui esse exemplo do inciso 3 para poder explicar para vocês aí, ó. Fulano entrou com uma ação contra você. E aí ele botou o valor da causa errado. Era para botar 1 milhão, ele botou 1.000. O valor da causa está errado. O juiz pode corrigir de ofício? Pode, lembra lá? Pode, né? Teve até uma questão sobre isso, se eu não me engano, né? Sobre o juiz corrigir de ofício, né, o valor da causa. Mas passou batido pelo juiz.
o valor da causa errado. Aí você foi citado, blá, 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 e você vai apresentar a sua defesa. Aí tu quer apontar esse erro no valor da causa. Não, é juiz? É juiz. O valor da causa está errado aqui. Era para ser 1 milhão, o filho da mãe botou 1.000. Porque ele quer pagar custas menores, né? Ele quer pagar as custas processuais menores. Porque se ele botasse o valor correto de 1 milhão, ele ia pagar mais custas processuais. Aí você, ó, não. Pra cima de mim não, otário. Então você quer alegar, ó, que o valor da causa tá errado. Para mandar o filho da mãe complementar as custas. Você vai alegar isso onde? Na sua contestação. Mas perceba que quando você alega isso, em correção do valor da causa, você não está discutindo o mérito. Se deve ou não deve, tem que pagar ou não. Não. Você está discutindo o processo, o valor que foi dado à causa. Então, percebam que isso é uma matéria processual. Isso é uma preliminar. Você discute antes. Antes. Juiz, manda esse porra corrigir o valor da causa aí e manda ele pagar as custas complementares. Aí o juiz vai olhar para a tua contestação e vai dizer, olha mesmo, é verdade, ó. Ei, corrige aí e paga o complementar. Né? Se ele pagar, beleza, aí vamos discutir o mérito agora. Se ele não pagar, aí o processo vai ser extinto, né? Ou seja, eu não estou discutindo aqui se eu devo ou não. Cá entre nós, pode ser até que você deve. Pode ser até que você deva, né? E se chegar no mérito, você vai levar o farelo, né? Você vai perder. Mas aí você percebeu esse errinho processual. Ah, não. Pera lá. Manda primeiro ele corrigir aqui o valor da causa. Né? Então, vocês percebem o que é a preliminar? Né? O que é, né, essa defesa processual? E aí tem todas essas daí, né, que podem ser suscitadas aí pelo réu. Eu vou pedir para que vocês deem uma lida com atenção, né? Porque isso aqui também é um assunto importante, também é um tema importante aí, tá bom? Só que tem algumas preliminares que são mais importantes aí para a gente, tá, pessoal? Uma delas é essa daqui, ó. Olha lá, vai destacar aí, vou passar o marca-texto aí, ó. Pronto, ó. Olha lá, o inciso 11. Uma das preliminares que podem ser suscitadas, né, pelo réu é a ausência de legitimidade. É o rei dizer, não, ele entrou contra a pessoa errada, né? Ele está discutindo aqui uma batida de carro que aconteceu lá, mas não fui eu. Eu estava dormindo na hora que bateu o carro lá, estava lá assistindo, né, novela. Então ele botou no processo a pessoa errada. Eu não sou a parte legítima para estar aqui. Que foi o que aconteceu aí no caso da Brenda contra a Júlia, né? Então a Júlia vai alegar isso na contestação dela preliminarmente, não tem nada a ver com essa história. Quando o réu alega ilegitimidade, quando o réu alega, né, esta preliminar, que está destacada aí agora na tela de vocês, a gente tem que dar uma olhadinha no que diz os artigos 338 e 339 do CPC. Olha só o que diz aí o 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, o juiz facultará, o juiz dará a possibilidade para o autor, em 15 dias, alterar a petição para trocar o réu. Que foi justamente o que o juiz fez ali no caso, né? Olha, autor, o réu está dizendo que não é ele, aí tu quer trocar? Eu vou dar uma chance para tu trocar aí, né? De réu. Aí o parágrafo único fala assim, ó, se for realizada essa substituição, se for realizada a troca, aí eu tiro, né, aquela pessoa inicialmente colocada de forma errada e vou botar o outro lá, né? Só que se for realizada essa substituição, olha o que o parágrafo único diz aí, ó. O autor reembolsará as despesas que aquele réu que eu trouxe de forma errada teve, né? E vou pagar honorários ao advogado desse réu que foi excluído. E esses honorários vão ser fixados entre 3% e 5% do valor da causa. Ok? Então, assim, eu até posso trocar, né? Meu irmão, foi mal aí, eu te botei de forma errada. Me desculpa, né? Tudo bem. Mas eu não posso deixar também esse réu que foi trazido de forma equivocada com prejuízo, né? Eu vou ter que reembolsar as despesas dele, vou ter que pagar honorários para o advogado dele, afinal de contas, o advogado teve trabalho, né? Os honorários aqui vão ser menorzinhos, né?
em vez de 10 a 20%, vai ser de 3 a 5%, até porque também o trabalho do advogado foi bem menor, né? Então, mas vou ter que reembolsar. Joia? Beleza? Olha o 339 é muito parecido, só que ele traz só uma observaçãozinha aí, ó. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo correto, né, da relação discutida, sempre que tiver conhecimento. Então, assim, se o réu disser não sou eu, mas o réu souber quem foi, a lei manda no artigo 339 esse réu caguetar o correto. Ou seja, o 339, né, eu até brinco, né, com os meus alunos de graduação, que o 339 ele oficializa a figura do cagueta, né? Não fui eu, mas se você souber quem foi, caguete, então. Diga, coopere. E aí o parágrafo primeiro fala, né, que se o autor aceitar essa indicação, né, e fizer, né, a substituição, ele pode fazer isso, né? Mas olha só, o finalzinho do parágrafo primeiro aí, ó, observando-se o parágrafo único do 338. Ou seja, pode trocar, mas vai ter que reembolsar, né, as despesas do réu que foi trazido de forma incorreta, honorários e tudo mais. E o parágrafo segundo diz que nesse mesmo prazo de 15 dias, o autor ele pode optar por alterar a petição, não para trocar, mas para incluir, né, para acrescentar. Então, ele pode trocar, ou ele pode acrescentar e deixar os dois lá, né? Pode, é uma opção, não é obrigatório, tá bom? E aí eu vou formar um litisconsórcio passivo aí. Então, galera, toda vez que falar de contestação preliminar de ilegitimidade, lembrem com carinho aí desses artigos 338 e 339 do CPC. E foi justamente o que aconteceu aqui, né? Ó, a Brenda entrou com a ação contra a Júlia, achando que a Júlia que bateu no seu carro. Aí a Júlia, ó, apresentou contestação, alegou sua ilegitimidade e a Júlia, observando o 339, caguetou o Miro. Disse, foi o Miro. Então a Júlia fez o que tinha que fazer mesmo, né? Porque a Júlia viu, a Júlia sabia. Ela viu nas suas câmeras de segurança quem tinha sido. Então ela sabia que era o Miro, então ela caguetou o Miro, né? Aí o juiz mandou o advogado da Brenda se manifestar. Correto também, porque o CPC diz, né, que o juiz tem que fazer isso. E aí é dado, então, 15 dias para o advogado da Brenda fazer alguma coisa. A correta letra A, que diz, ó, Brenda pode aceitar a indicação de Miro, fazendo alteração da petição para substituir a Júlia pelo Miro, mas tem que reembolsar as despesas de Júlia e pagar honorários ao advogado dela, fixados entre 3 e 5. Correto. A letra B está errada porque ela diz, ó, que a Brenda deve manter os dois na ação. Não, isso não é obrigatório. Se a Brenda quiser, poderia deixar os dois, mas não é obrigatório. A Brenda pode só trocar? Acabamos de ver no 339 que pode. A letra C, ela é muito parecida com a letra A, só que ela diz que a Brenda, se fizer, né, essa troca, ficaria isenta do pagamento das despesas da Júlia. Não, vai ter que pagar sim. Então é errado a letra C, esse finalzinho aí. E a letra D diz que se a Brenda aceitar a indicação de Miro, tem que desistir desse processo e entrar com o outro. Não, o CPC dá essa possibilidade de você ajustar e continuar com aquele mesmo processo, do que ter que entrar com um novo processo. Não. O CPC ele permite essa correção do polo passivo, pessoal, justamente para aproveitar esse processo. Uma ideia aí de economia processual, de primazia do mérito. Então, a correta aí realmente é a letra A de amor. Beleza? Vamos para mais uma aí? Vamos lá. Próxima questão. A empresa ABC, com sede na cidade de Campinas, lá em São Paulo, firmou contrato de prestação de serviços com a empresa XYZ, essa sediada em Niterói, no Rio. E foi inserida no contrato, né, uma cláusula de eleição de foro de Niterói como competente para julgar eventuais ações que tivesse o referido negócio como causa de pedido. Em razão de alguns desentendimentos na condução dos serviços, a empresa ABC ingressou com uma ação. Só que a empresa ABC distribuiu essa ação essa ação foi distribuída para a terceira vara civil de Campinas.
Foi designada a audiência de conciliação, a empresa ré foi devidamente citada. Assinar a alternativa que contém uma conduta adequada a ser tomada pelo advogado da empresa XYZ, visando os interesses desta. Então, olha só, eu estou com aqui uma briga entre a ABC e a XYZ. Elas têm um contrato, aí nesse contrato, as partes elegeram Niterói como foro competente. Aí a empresa ABC entrou com uma ação em Campinas. Aí a XYZ foi citada, né? Tem uma audiência de conciliação marcada. Essa audiência vai acontecer, então, lá em Campinas, né? Pô, para a empresa ré, isso é meio ruim, né? Porque a empresa ré está lá em Niterói, vai ter que se deslocar para Campinas para ir para essa audiência. Não tem algum erro aí processual nesse processo, não? Vocês devem estar percebendo que tem, né? Qual é o probleminha aí? Ouvi, muito bem, ouvi você falar aí, né? Problema de incompetência, né? Juiz de Campinas é incompetente para julgar essa ação, porque o correto deveria ser lá em Niterói, né? Bem, ok. Vamos ler as alternativas aí, ó. Letra A. Após a participação na audiência de conciliação perante o juiz lá de Campinas, a empresa XYZ deverá apresentar contestação, suscitando a preliminar de incompetência absoluta do juízo, sem prejuízo dessa matéria ser conhecida de ofício pelo juiz. Letra B. A empresa XYZ deverá, né, protocolar contestação com a alegação de incompetência relativa no foro de Niterói, preferencialmente antes da data da audiência de conciliação, fato que será comunicado ao juiz de Campinas, suspendendo-se a audiência até a definição de qual é o juízo competente. Letra C. A conduta adequada, né, da empresa XYZ seria apresentar contestação necessariamente lá na terceira vara civil de Campinas, suscitando a incompetência relativa desse juízo e requerendo a remessa dos autos para Niterói, onde deverá ser designada uma nova data para audiência de conciliação. Letra D. Deverá apresentar contestação suscitando a incompetência absoluta do juiz da terceira vara civil de Campinas, sendo irrelevante se essa apresentação será apresentada. Ficou até meio estranha essa questão aí. Se essa apresentação será feita em Campinas ou Niterói, se antes ou depois da audiência de conciliação. E aí, pessoal, uma questão interessante aqui, né? Uma questão interessante aqui. Eu acho que você deve estar em dúvida entre a letra B e a letra C. Será? Olha, eu vou dar um gole aqui na minha água, até porque você pensa aí. Galera, olha só. Voltei lá para aquele slide lá da contestação, né? Olha só, uma das preliminares que podem ser citadas, né, pelo réu nessa contestação é justamente essa aí do inciso segundo, ó, incompetência absoluta e relativa, né? Ou seja, o réu ele pode, antes de discutir se deve ou não deve, ou seja, a empresa XYZ, antes dela discutir se o autor tem ou não tem razão, né, com relação àquele contrato, ela pode alegar isso daí, ó. Espera lá, o juiz é incompetente. Ou seja, ela pode alegar, né, incompetência absoluta, relativa, tanto faz, né? Ou seja, para corrigir, para botar o processo no juízo correto, no juízo competente. Ou seja, é colocar o trem no trilho, e aí o processo, aí a gente discute o mérito, né? Então, a alegação de incompetência do juízo, seja incompetência absoluta, seja incompetência relativa, é uma matéria processual que é alegada na contestação, é uma preliminar. Esse assunto aí também é uma preliminar importante, tá? E eu também tenho um artigo interessante aqui para complementar essa preliminar. Olha só o que diz o artigo 340.
Havendo alegação de incompetência, seja ela relativa ou absoluta, olha o que o 340 fala aí, ó. A contestação pode ser protocolada no foro de domicílio do réu. Então, o processo está correndo aonde mesmo? Lá em Campinas, né? Não, isso está errado. Teria que ser aqui em Niterói. Eu vou alegar incompetência do juízo. Juiz de Campinas, I'm so sorry, você não pode. Não pode, não. Vou alegar isso. Mas será que eu tenho que protocolar essa minha contestação lá em Campinas? O 340 diz o seguinte, ó, não, você pode protocolar essa contestação no foro do seu domicílio, empresa XYZ. Qual é o domicílio mesmo da empresa XYZ? Niterói, né? Aí a questão fala assim, ó, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente, né, por meio eletrônico. A contestação, nesse caso, vai ser submetida, né, a uma livre distribuição, né? Ou então, se o réu tiver sido citado por meio de carta precatória, a contestação vai ser juntada aos autos desta carta precatória. Parágrafo 2º. Reconhecida a competência, né, do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual foi distribuída a contestação ou a carta precatória será prevento. Olha só o parágrafo 3º aqui, ó. Alegada a incompetência nos termos do caput, ou seja, alegada a incompetência não no juízo da causa, mas aonde o réu tem domicílio, olha o que diz o parágrafo 3º aí no finalzinho, ó. Será suspensa a realização da audiência de conciliação, se tiver sido designada. Parágrafo 4º. Definida a competência, o juiz competente designará nova data. Então, eu quero ficar aqui com o parágrafo 3º, ó. Esse parágrafo 3º, ele é o que dá um grande aspecto interessante para esse artigo, ó. Se o réu alegar a incompetência nos termos do caput, ou seja, ao invés de ele apresentar a contestação alegando a incompetência do juiz de Campinas, lá em Campinas, ao invés de ele apresentar lá em Campinas, ele protocolar essa contestação em Niterói, que é onde a empresa tem domicílio, tem sede, né? A audiência que tiver sido designada pelo juiz lá de Campinas vai ser suspensa. Isso nos leva a concluir, pessoal, que nesse caso, o interessante para o réu é apresentar a sua contestação alegando a incompetência antes da audiência, né? Afinal de contas, eu só posso suspender algo se eu discutir essa questão antes da audiência, né? Não tem lógica eu discutir isso depois da audiência, vou suspender o que se já aconteceu, né? Então, percebam que o artigo 340 ele é uma coisa muito interessante, porque se eu vou discutir que o juiz de Campinas é incompetente, não tem lógica eu obrigar o cara a ir para Campinas participar da audiência, né? Não, então suspende essa audiência, bora ver quem é que tem razão, bora ver se o réu tem razão, para essa audiência, vamos analisar quem é que tem razão, se é Niterói, se é Campinas, né? E aí, depois que a gente discutir isso, marca uma nova audiência. Então, esse artigo 340 ele pode ser interessante para o réu, pessoal, justamente para impedir que o réu se desloque a uma comarca que ele entende que é incompetente para participar de uma audiência. Então, ele protocola sua contestação antes, né? Justamente para suspender. E aí, então, esperar a definição. Depois que definiu, aí marca uma nova audiência. Se o réu tiver razão, essa nova audiência vai ser marcada já pelo juiz de Niterói, porque é onde essa ação vai ter que correr. Vocês perceberam aqui, né, pessoal? Então, toda vez que o réu alegar essa preliminar de incompetência, existe não é uma obrigação, tá? Existe uma possibilidade dele protocolar essa contestação no foro do seu domicílio. Aí a audiência de conciliação lá do juiz que ele entende como errado fica suspensa até haver a definição do juiz correto. Joia?
Guarda essa informação aí, tá bom? Outra coisa importante aqui que vocês têm que lembrar, pessoal, é a diferença da incompetência absoluta ou da incompetência relativa, né? A OAB às vezes gosta de trocar uma coisa por outra. Vocês têm que lembrar aí, tá? Qual é a diferença? Não se esqueçam, pessoal, a incompetência absoluta é aquela que decorre, pessoal, né, de um erro na análise de critérios em razão da matéria, em razão da pessoa ou então funcional, tá? Já a incompetência relativa, pessoal, é aquela em que a gente percebe um erro em critérios em razão do valor da causa ou territorial, tá? A incompetência absoluta, como ela é muito mais grave, ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Já a relativa, não. A relativa ela é menos grave, né? Então, ela só pode ser alegada em preliminar de contestação. Se não alegar, preclui e acontece a prorrogação de competência, né? Diz que inicialmente era incompetente, se o réu não discutir isso, vai virar competente. A incompetência absoluta é mais grave, então o juiz pode conhecer ela de ofício. A incompetência relativa, não, o juiz não pode conhecer de ofício, só se o réu alegar, tá bom? Então, aqui agora a gente pode voltar aí para a questão. Olha só, empresa ABC tem sede em Campinas, firmou o contrato com a empresa XYZ, que está sediada em Niterói. Foi feita uma cláusula de eleição de foro, escolhendo Niterói como foro competente. Mas a empresa ABC ingressou com a ação judicial lá em Campinas. Tá certo? Não, né? Deveria ter sido em Niterói, porque existe uma cláusula entre as partes escolhendo Niterói como foro competente, né? Nós estamos aqui, então, diante, né, pessoal, de um juízo incompetente. Não deveria ser Campinas, deveria ser Niterói. Vamos começar aqui com a seguinte pergunta aí. Então, tem um problema de incompetência aqui. Qual é a incompetência? Absoluta ou relativa? Nesse caso, a incompetência é relativa, porque o errinho que foi cometido foi um errinho no que tange ao aspecto territorial, local. Deveria ter sido em Niterói, porém foi em Campinas. O problema é territorial, é local correto para se entrar com a ação. Se é um problema territorial, incompetência, neste caso, relativa. Tá? Se a empresa XYZ, que é a ré, quiser corrigir isso, ela tem que alegar essa incompetência em preliminar de contestação. Se ela não alegar neste momento, já era, preclui, vai prorrogar. Se a empresa XYZ, bati aqui na câmera, se a empresa XYZ não alegar essa incompetência relativa na contestação, vai poder alegar depois? Não, porque a incompetência relativa, olha lá, bora voltar aqui para o slide anterior, ó, a incompetência relativa, segunda linha aí, ó, só pode ser alegada sob pena de preclusão e prorrogação da competência. Ou seja, se não alegar, agora a ação vai ficar em Campinas mesmo. O juiz lá de Campinas, por exemplo, a terceira vara civil, né, de Campinas, poderia perceber esse erro e, de ofício, declinar a sua competência? Não. Por isso que ele nem fez isso. Ó. Ele marcou uma audiência e mandou citar a ré. Ele não pode meter o bedelho aí. Porque essa matéria aí, como é uma incompetência relativa, não pode ser conhecida de ofício. Ok? Letra A. A letra A diz, ó, após a participação na audiência, perante o juiz lá de Campinas, a ré deverá apresentar contestação, suscitando o preliminar de incompetência absoluta. Está tudo errado aí. Né? Primeiro que não é caso de incompetência absoluta aí, não é caso de incompetência absoluta, é relativa. Segundo que ele diz que, nesse caso, a empresa XYZ vai ter que ir para Campinas e só depois da audiência, lá em Campinas, é que ela pode apresentar essa contestação. Tudo errado. Se é uma incompetência, ela pode apresentar antes da audiência? Pode. Justamente para quê? Para suspender essa audiência, ela não ter que ir para Campinas. Então, ela apresenta antes, né? Lá em Niterói, onde ela está.
suspende a audiência, espera a definição e aí, né, vamos ver o que vai dar. Que é o que diz a letra B, ó. A empresa XYZ poderá, né, no caso, protocolar a contestação com a alegação de incompetência relativa. No Foro de Niterói, pode? Professor, mas Niterói não é onde a ação está correndo, né? Mas o 340 permite, né? Preferencialmente antes da data da audiência, né? Fato que será comunicado imediatamente ao juiz de Campinas, suspendendo-se a audiência até definir qual é o juiz competente, se é Campinas ou se é Niterói. Se o juiz entender que realmente a empresa XYZ está com a razão, ele vai mandar para Niterói, e aí o juiz de Niterói vai receber aquela ação e marcar uma nova audiência. Então, a letra B está correta, né? A letra C está errada porque ela diz que vai apresentar contestação necessariamente perante a terceira vara civil de Campinas. E não é uma obrigação. 340 permite que você protocole lá em Niterói, né? Então, a letra C está errada por isso. E a letra D diz que deverá apresentar contestação soltando incompetência absoluta. Não, aqui nesse caso não é incompetência absoluta, é incompetência relativa. Por quê? Porque é um aspecto territorial. É o local que foi errado, né? Entrou com a ação no local errado, no território errado. Tá bom? Lembre-se aí, então, dessa diferençazinha aí, tá? Território está ligado a uma competência relativa. Observou incompetência relativa. Eu só tenho uma exceção aqui que eu não poderia deixar de avisar para vocês, tá? Porque vai que é isso que cai na OAB, né? O artigo 47 do CPC, no seu parágrafo 2º, ele diz assim, ó, ação possessória imobiliária deve ser proposta no foro da onde a coisa está situada. Então, toda vez que você for entrar com uma ação possessória imobiliária, por exemplo, eu moro aqui em Belém e eu tenho uma fazenda, eu tenho uma casa lá em, sei lá, em Porto Seguro, na Bahia. Aí eu descobri que invadiram lá, né, o meu sítio, minha chácara lá em Porto Seguro, tal, as pessoas invadiram. E aí, então, eu quero entrar com uma ação possessória, né? Uma ação de reintegração de posse. Nesse caso, vai ser uma ação possessória para defender a minha posse sobre um imóvel. Então, é uma ação possessória imobiliária de imóvel. Né? Eu moro em Belém aqui, né? Eu posso entrar com essa ação, eu tenho que entrar com essa ação onde? O CPC diz, ó, qual é o local correto? Local de situação da coisa, onde a coisa está situada. Então, de acordo com 47, parágrafo 2º, eu deveria entrar com essa ação, devo entrar com essa ação lá em Porto Seguro, na Bahia. Então, aqui, esse critério que está no parágrafo 2º do 47, ele é um critério territorial. Então, em tese, seria uma situação de competência relativa, né? O lado vermelho aí do quadro, da tela. Só que o CPC traz uma exceção aí, né? Ele fala no finalzinho do parágrafo, cujo juízo tem competência absoluta. Então, eu tenho essa exceção aí, né, pessoal? Eu tenho essa exceção. Nesse caso aí, né, de ações possessórias imobiliárias foram competentes da situação da coisa, só que aqui não é uma situação de incompetência relativa, é uma incompetência absoluta. Então, se eu entrasse com essa minha ação possessória aqui em Belém, estaria errado. Juiz seria incompetente? Seria incompetente. Absoluta ou relativa? Absoluta. Mesmo tendo sido inobservada uma regra territorial. Porque aqui eu estou diante de uma exceção. Tá bom? Então, essa incompetência poderia ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. O juiz pode conhecer de ofício? Sim, pode conhecer de ofício. Tá bom? Porque aqui, nesse caso, em que pese seja, repito, um critério territorial, a gente escorre para o lado verde aí da tela de vocês, incompetência absoluta. Guarda essa exceção com carinho aí, tá, pessoal? Porque vai que cai na prova. Já caiu uma vez. Já caiu. Vai que cai de novo aí, né? Para cima da gente, não. Bora, galera, esperta aí, você que está aí quase dormindo, né? Já vamos aí para
aproximadamente 1 hora de aula, e vai ter mais, né? Porque nós temos muita coisa aqui ainda para falar. Vamos lá, mais uma questão. Essa é grande, hein? Vamos ler lá. Carol com K, olha, Carol com K. Carol firmou o contrato escrito com a empresa Elegance para organizar sua festa de casamento. Ocorre que, após o evento, a Carol afirmou que não houve a devida prestação dos serviços, tendo ocorrido a entrega de um buffet e decoração inferiores ao efetivamente contratado e pago. Carol ingressou com uma ação de restituição de parte dos valores pagos, bem como uma indenização por danos morais. Frustradas as tentativas de conciliação, iniciou o prazo para a empresa Elegance, né, que é a Ré, apresentar resposta. Tendo em vista a empresa afirmar que todos os termos do contrato foram devidamente cumpridos, bem como que a Carol e a esposa dela, a Aline, fizeram inúmeras postagens, né, nas redes sociais desabonadoras da imagem da empresa, acarretando inclusive perda de clientela. Assinale qual a conduta a ser tomada pelo advogado da empresa Ré. Então, assim, ó, a Carol entrou com ação contra a Elegance, dizendo, olha, a Elegance não cumpriu corretamente o contrato, nossa festa foi uma porcaria, a gente contratou camarão, bacalhau, lagosta, e eles fizeram aqui, né, espaguete, com molho bolonhesa. Ai, ai, né? Então, a Carol entrou com uma ação pedindo devolução, parte do valor, e pedindo dano moral. Aí a empresa foi citada, não teve acordo, a empresa chegou com o advogado e falou, não, a gente cumpriu, elas contrataram espaguete com molho bolonhesa, que negócio de lagosta. Elas não pagaram por lagosta, não. Então, a empresa acha que a Carol, né, não tem direito a nada, porque a empresa não teria descumprido o contrato. Só que a empresa tá puta, né? A empresa tá... acho que não pode falar palavrão, né? Não sei se o YouTube vai bloquear. A empresa está chateada, né? E ainda está invocada, porque a Carol e a mulher dela, né, a esposa dela, a Aline, trocaram a boca no trambolho lá no Instagram, no Facebook, não sei o quê, falando mal da empresa, né? O que gerou, inclusive, perda de cliente, né? Então, a empresa, ela não está só querendo se defender, não, eu acho, né? A empresa está querendo ir para cima, né? O que tem que ser feito aí? Bora lá, ver. Letra A. Deverá ser protocolada a contestação visando a improcedência total dos pedidos da autora. Se a empresa objetivar o recebimento de uma indenização pelas postagens indevidas, deverá ingressar com uma ação autônoma, a qual será distribuída por dependência ao juiz onde tramita a ação proposta por Carol. Letra B. Deve ser protocolada a contestação visando a improcedência total dos pedidos. Se a empresa objetivar o recebimento de indenização pelas postagens indevidas, pode oferecer reconvenção no próprio processo, a qual deverá ser formulada necessariamente em uma petição diferente da contestação. Letra C. Deve ser protocolada a contestação visando a improcedência total dos pedidos da autora. Se a empresa objetivar o recebimento de uma indenização pelas postagens indevidas, poderá oferecer reconvenção na própria contestação, exclusivamente contra a Carol, tendo em vista a Aline não ser parte no processo. Letra D. Deverá ser protocolada uma contestação visando a improcedência total dos pedidos da autora. Se a empresa objetivar o recebimento de uma indenização pelas postagens indevidas, poderá oferecer reconvenção na própria contestação, em face de Carol e Aline concomitantemente. E aí, qual vocês marcariam aí, pessoal? A, B, C ou D? Vejam, pessoal, na contestação, além de você alegar, né, matérias preliminares e também a defesa de mérito, você também pode, na contestação, fazer uma reconvenção. O que é a reconvenção? Olha só, a reconvenção
é aquele contra-ataque, né, pessoal? É aquele contra-ataque que a gente citou no iniciozinho aqui da nossa explanação sobre resposta do réu. Olha só, vejam lá a bonequinha lá, né, a mulherzinha lá embaixo, ó. Ela entrou com uma ação contra a empresa. E a empresa pode, no bojo desse mesmo processo, dentro da contestação, apresentar uma reconvenção. Ela vai pedir algo para si. Essa possibilidade vem no artigo 343. Olha só o que diz aí, ó. Na contestação. Ó, na contestação. Dentro da própria peça de contestação, onde você vai alegar preliminares, méritos, você também pode propor uma reconvenção. Para quê? Para manifestar uma pretensão própria. Pretensão essa que seja conexa, né, com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Ou seja, tem uma ligação com o que está sendo discutido na ação que foi proposta pela bonequinha, né? Então, a reconvenção, pessoal, não é uma ação nova, não. Você aproveita a ação que já foi proposta. Ah, é? Então aproveita que tu entraste com essa ação contra mim e olha, tu que tem que me pagar uma indenização porque tu fizeste, né, uma postagem devida. Então, isso também traz uma economia processual, né, uma celeridade processual. Por que você tem que entrar com uma nova ação? Não, né? Bora discutir tudo aqui. Os fatos são conexos, né? A discussão é a mesma, se houve ou não houve descumprimento, né, de contrato e tal. Show, né? Uma coisa interessante, pessoal, que está lá no parágrafo 3º, parágrafo 4º do artigo 343, uma novidade que o CPC trouxe, é que, ó, a reconvenção pode ser proposta contra o autor e mais alguém. E o terceiro. Ou seja, quando essa empresa ia entrar com a reconvenção, que é essa seta que está de roxo aí, além de entrar com essa reconvenção contra a autora da ação, que é a bonequinha que está de preto aí, ela poderia botar mais alguém aí. Trazer. E, meu irmão, vem cá para cá também, porque também está aqui nessa história. O CPC permite isso. Assim como, pessoal, o parágrafo 4º diz que a reconvenção pode ser proposta pelo réu com mais alguém, né? Só que na nossa questão não é esse caso, né? A nossa questão é se a Elegance poderia entrar com a reconvenção contra a Carol, que é a autora, e contra a Lin, que é a esposa dela e que também fez postagens indevidas aí falando mal da empresa. Pode? Acabamos de ver que o artigo 343, parágrafo 3º, permite. Não é verdade? Então, a correta aí é a letra B. Né? Olha só o que diz a letra B aí. Ó. Deve ser protocolada contestação. Oh, enrolei tudo aqui. Deverá ser protocolada contestação, visando a improcedência total dos pedidos da autora, correto. Então, a empresa vai apresentar uma contestação, vai dizer que não tem que pagar nada, devolver nada para a Carol, porque a empresa, né, cumpriu direitinho o contrato, ela contratou espaguete, então não deveria receber lagosta, não tem que devolver nada. Se a empresa objetivar o recebimento de uma indenização, né, pelas postagens indevidas, pode oferecer reconvenção? Pode. Na própria contestação, né? Correto. Em face de Carol, que é a autora, e da esposa dela. Colocar, trazer a linha para cá também, né? Para porrada, concomitantemente, correto. A letra A está errada, porque ela diz que se a empresa quisesse uma indenização, deveria entrar com uma ação autônoma. Não tem esse deverá ingressar com ação autônoma. Não, pode fazer no próprio processo, sim, através de uma reconvenção. A letra B diz, pessoal, né, que poderia oferecer uma reconvenção e tal, mas essa reconvenção deveria ser formulada necessariamente em petição diferente da contestação. Não, acabamos de ver que a petição é uma só. Contestação. Aí, dentro da contestação, você bota a reconvenção. A letra C está toda certinha, né? Mas está errada ao dizer que a reconvenção teria que ser feita exclusivamente contra a Carol. Não, né? Poderia, sim, colocar a Aline, tá? De acordo com o artigo 343, parágrafo 3º. Beleza, pessoal? Tranquilo? Só o filé, né? Vamos para mais uma aí, questão. Vamos lá.
Próxima questão, pessoal, diz assim, ó. Em ação judicial movida por Godofredo contra Jurisvaldo, na qual o Godofredo formula dois pedidos, A e B, o juiz percebe, após as providências preliminares, que as partes postulam por produção de prova especificamente para a elucidação dos fatos que dizem respeito a apenas um dos pedidos, pedido B. Nesse cenário, assinale a alternativa que contenha a conduta correta a ser tomada pelo juiz e, em seguida, pelos advogados. Letra A. O juiz deverá decidir antecipadamente o pedido A, podendo a parte inconformada com essa decisão interpor recurso de agravo de instrumento. Letra B. O juiz deverá designar audiência de instrução e julgamento para a elucidação dos fatos e, em seguida, julgar conjuntamente os pedidos A e B, podendo a parte inconformada com a decisão interpor apelação. Letra C. Juiz deverá decidir antecipadamente o pedido A, mas a parte inconformada com essa decisão só pode impugná-la através de apelação depois que o pedido B for julgado. E a letra D diz que o juiz deve designar audiência de instrução e julgamento para a elucidação dos fatos e, em seguida, julgar conjuntamente os pedidos A e B, podendo a parte inconformada com essa decisão interpor recursos distintos, diferentes, para impugnar cada um dos capítulos da sentença. A, B, C ou D? Qual vocês marcariam aí, pessoal? Olha só, galera, vamos voltar aqui para o nosso fluxograma. A gente vai sair agora da resposta do réu e vamos avançar um pouquinho mais na nossa linha aí, tá bom? Réu apresentou a sua resposta, né? Falamos lá, né, sobre as respostas do réu e etc. Depois que o réu apresenta a sua resposta, pessoal, o juiz vai ter que tomar algumas providências preliminares, tá? Por exemplo, oportunizar réplica, né? Perguntar se as partes querem produzir mais alguma prova no processo e tudo mais. Depois que essas providências preliminares elas são tomadas, a gente segue para o processo e a gente vai verificar se já dá para esse processo ser julgado ou não. O juiz vai tentar analisar aqui se, de acordo com o estado que o processo se encontra, já dá para julgar ou não. Basicamente, nós podemos ter as seguintes condutas do juiz. Ó, o juiz ele pode extinguir o processo. Se o juiz verificar, por exemplo, né, que o processo tem algum vício, né, grave, né, que o réu alegou, por exemplo, em preliminar de contestação, e o juiz concorda com o réu, ele vai lá e extingue o processo, né? Artigo 354 nos traz aí essa previsão. Mas pode ser, pessoal, que ao invés de extinguir o processo sem mérito, por exemplo, o juiz verifique que já dá para julgar o mérito do processo agora. De acordo com o estado que o processo se encontra, nesse momento aqui, o juiz percebe que já dá para o juiz julgar o mérito, sem precisar produzir mais provas. Por isso que o CPC, galera, usa essa expressão, julgamento antecipado do mérito. Por que antecipado? Porque é aquela situação em que o juiz já vai poder julgar o mérito, já vai poder julgar a causa sem ter que ir para aquela etapa de produção de mais provas testemunhais, periciais. Então, o juiz percebe o seguinte, a causa já está madura para julgamento, eu já vou julgar. Então, ele faz esse julgamento do mérito, que o CPC chama aí de julgamento antecipado. Agora, nós temos aí, pessoal, uma terceira possibilidade, que é o julgamento antecipado de parcela do mérito. E essa terceira hipótese, pessoal, que está de amarelo aí na tela de vocês, é aquela
em que o juiz percebe que não dá para julgar todo o mérito ainda. Porque uma parcela do mérito, um pedaço do mérito, as partes ainda estão discutindo, ainda vai precisar de provas testemunhais, periciais, sei lá o quê. Mas o juiz percebe que um outro pedaço do mérito não tem mais nada para se cavuscar, não tem mais nada para se investigar. Então, essa etapa 3, esse quadradinho 3, é aquela em que o juiz percebe que um dos pedidos já está maduro para julgar, mas outro não. Se tiver tudo maduro, por exemplo, as partes estão discutindo uma questão que é unicamente de direito, né? Tá, uma questão de interpretação de lei, então não vai mais precisar de testemunha, não vai mais precisar de perícia, nada. Aí o juiz percebe, então, que nesse estado que o processo está, já dá para julgar todo o mérito. O que o juiz faz? Verdinho. Quadradinho verde. Se o juiz perceber que uma parte do mérito está maduro para julgar e a outra não, ele não vai aplicar o verdinho aí. Ele vai aplicar o quê? O amarelinho. Ele vai julgar apenas o quê? A parcela do mérito que está madura. A outra vai cavuscar. Mas já tem um pedacinho que dá para julgar? Então julga, juiz, julga logo. Esse pedacinho aqui que já está maduro, julga logo. Né? Entrega logo para as partes uma resposta definitiva sobre aquela parcela. E o resto a gente segue para o processo para cavuscar lá, para descobrir, para ouvir as testemunhas, etc. Se não tiver nada maduro, se as partes ainda estão discutindo tudo ainda, né? Querem produzir testemunha, querem ouvir testemunha, querem fazer perícia para analisar todo o mérito. Aí o juiz não vai fazer nada disso daí. Né? O juiz não vai fazer nada disso daí, não vai extinguir, não vai julgar antecipadamente e nem julgar parcela do mérito antecipadamente, porque não tem nada maduro. Certo? Então, vejam que o juiz ele pode julgar, né? Extinguir o processo se for um problema processual, julgar todo o mérito logo, ou então julgar apenas uma parcela do mérito. Ele pode fazer isso. É uma das 3 possibilidades nesse momento aqui. Tá bom? Galera, deixa eu até escrever aqui, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Se o juiz julgar todo o mérito nesse momento aqui, o processo vai acabar ou não vai? Vai acabar, não vai? Vai acabar. Se ele julgar antecipadamente todo o mérito, o processo vai acabar. Se o processo acaba, que tipo de decisão é essa? É uma sentença. Não é verdade? É ou não é verdade? É. Agora, se o juiz, ele profere uma decisão amarelinha de julgamento antecipado parcial do mérito, o processo vai acabar? Não. O processo não vai acabar. Ele vai julgar um pedaço do mérito, mas o processo vai continuar? Vai, porque ainda tem um resto para ser cavuscado, para ser investigado. Então, galera, percebam que se o juiz proferir uma decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, esta decisão aí não é uma sentença. Essa decisão aí vai ser uma decisão interlocutória que está versando sobre o mérito. Então, dessa decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, é uma decisão interlocutória e o recurso cabível é agravo. Veja, então, que existe uma diferença aqui importante, né, entre a decisão que julga antecipadamente o mérito todinho, com base no 355. Essa decisão é uma sentença, e dessa sentença cabe o quê? Cabe apelação. Agora, a decisão que julga antecipadamente o mérito de forma parcial, com base no 355, ela não põe fim ao processo. Ela decide apenas uma parcela do processo.
mas o processo vai continuar. Então, essa decisão amarelinha, ela não é sentença, porque ela não põe fim ao processo. Ela é uma decisão interlocutória. Aí a parte que levou o farelo nela quer recorrer, vai recorrer como? Apelação? Não, porque a apelação é recurso cabível contra a sentença. Aqui não é sentença, porra. Aqui é uma decisão interlocutória, então recurso cabível é outro, ó, é agravo de instrumento. Top, né, pessoal? As pessoas às vezes confundem isso. Então, daria uma questão interessante na prova de vocês, né? Então, aqui a gente pode agora, ó, corrigir a questão lá, ó, em uma ação que foi movida por Godofredo contra Jurisvaldo. O Godofredo fez 2 pedidos, A e B. Após as providências preliminares, o juiz percebeu que as partes postularam produção de prova especificamente para elucidar fatos que dizem respeito só ao pedido B. Ou seja, o pedido A, as partes não estão mais discutindo, né? Já dá para o juiz julgar. Nesse cenário, qual é a conduta que o juiz tem que tomar? E os advogados, em seguida? A letra A é a correta. Ó. O juiz deverá decidir antecipadamente o pedido A, porque a controvérsia, ainda as provas que vão ser produzidas, vão versar apenas sobre o pedido B. Então, o pedido A já está maduro, julga logo. Então, o juiz vai fazer aqui o quê? Um julgamento antecipado, parcial do mérito, julgando apenas o quê? O A. Aí vamos imaginar que o juiz acolhe esse pedido A aí, né? Porra, o juizado ficou puto. Quer recorrer dessa decisão. Qual é o recurso cabível? Agravo. Então, a letra A está correta. A letra B está errada ao dizer que o juiz deve marcar uma audiência de instrução para produzir provas e depois ele tem que julgar conjuntamente pedido A e B. Não, o juiz não tem que fazer isso, não. Porra, julga logo o A, entrega logo a resposta referente ao A. Entrega logo essa resposta referente, né, ao pedido A. A letra C diz, ó, o juiz deverá decidir antecipadamente o pedido A, ok, mas a parte inconformada só pode impugnar através de apelação depois que o pedido B for julgado. Não. Já pode, da decisão que julga A parcialmente, já recorrer através de agravo. E a letra D diz que o juiz deve designar a audiência, já está errado daí, né? E em seguida julgar conjuntamente A e B. Está errado ali, pelas mesmas razões do pedido, pelas mesmas razões, né, da alternativa B. E ainda está errado ao dizer que essa parte poderia, então, interpor recursos distintos para impugnar cada um dos capítulos. Isso também está errado aí, né? Até porque a gente não pode, de uma decisão, interpor recursos distintos aí, né? É um só em razão do princípio da unirrecorribilidade. Então, está tudo errado na letra D. Então, a correta realmente é a letra A, né, pessoal? Beleza? Então, ó, julgamento conforme o estado do processo é isso. Extingue, julga antecipadamente o mérito, julga antecipadamente de forma parcial o mérito. Lembrando que aqui, ó, né, nesses 2 casos aqui, a gente vai ter um final do processo. Se acontecer essa hipótese vermelha ou se acontecer a hipótese verde, o processo está acabando aqui. Se acontecer a hipótese amarela, o processo vai continuar, né? Assim como se não acontecer nada disso, ó, bora arriscar aqui, se não acontecer nada disso, o processo também vai continuar, né? Porque significa dizer que eu ainda tenho provas para produzir e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar que após esse julgamento, né, conforme o estado do processo, não acabou o processo, então não houve extinção, não houve o julgamento antecipado, né, não houve vermelho, não houve verde, houve amarelo ou não. O que vai acontecer aqui agora, pessoal? Se não deu ainda para o juiz terminar o processo ali, nesse quadradinho rosa, sei lá que cor é essa, é porque o processo, então, vai seguir adiante, né? O artigo 357 manda o juiz sanear esse processo, tá? Organizar esse processo nos termos do artigo 357, e aí, então, a gente vai ter, né, a audiência para produzir as provas que ainda se fazem necessárias. Testemunha, né, ouvir as partes. Essas provas orais, elas são produzidas numa audiência específica para isso, que é a chamada audiência de instrução e julgamento,
né, que vem regulada no CPC nos artigos 358 a 368, salvo engano. Depois dei uma olhada aí no código de vocês aí, tá bom? Sobre essa audiência de instrução, a gente tem muitas coisas para falar, né? E vocês, inclusive, vão ler os artigos que eu separei aí, que eu destaquei para vocês, para a gente cercar de todas as formas possíveis as questões que podem vir na prova, tá bom? Mas eu tenho uma questão específica sobre isso daí, sobre a AIJ, né? Como é conhecida a audiência de instrução e julgamento. Vamos lá ver essa questão? Olha só. Em audiência de instrução realizada em uma ação civil que tramita pelo procedimento comum, o juiz percebe que o advogado da parte está gravando aquilo ali, razão pela qual o adverte, afirmando que isto não pode ser feito e, portanto, pedindo que cesse a gravação. Levando em consideração as disposições do CPC, é correto afirmar: letra A, a advertência do juiz é correta, tendo em vista que é vedado às partes procederem com gravação particular da audiência. Letra B, a advertência do juiz é correta, tendo em vista que só é possível as partes gravarem a audiência se houver uma prévia autorização do juiz. Letra C, a advertência do juiz é incorreta, tendo em vista que as partes podem gravar a audiência independentemente de prévia autorização judicial. E a letra D, a advertência do juiz é incorreta, pois, havendo autorização judicial, o autor não precisará parar a gravação em andamento. E aí, qual vocês marcariam aí, pessoal? Olha, muita gente não sabe, mas o artigo 367 do CPC, ele diz no parágrafo 5º, pessoal, que a audiência pode ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure, né, o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores. E aí o parágrafo 6º diz que essa gravação pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Vocês sabiam disso, pessoal? Então, se eu for para uma audiência lá de instrução, pessoal, num processo, eu sou advogado lá do autor, do réu, enfim. Se eu quiser pegar o meu celular e botar ali para gravar, eu posso? Posso. Mas eu preciso pedir autorização do juiz? Porra nenhuma. Eu posso fazer essa gravação independentemente de autorização judicial. Legal, né? Muita gente não sabe disso. Então, o correto aí, pessoal, é a letra C. Essa advertência do juiz está incorreta, pois as partes podem proceder com a gravação particular da audiência independentemente de autorização judicial. Beleza? A letra A e a letra B estão erradas, né, ao dizerem que a advertência do juiz foi correta, e não foi, né? A letra A diz que as partes não podem gravar, a letra B diz que pode, mas só se tiver autorização, e não precisa da autorização. E a letra D, ela também condiciona, né, a questão lá, a gravação, a uma autorização, e eu não preciso. Então, a alternativa correta aí, realmente, a letra C de casa. Beleza? Então, a gente tem lá a audiência, né? Lembrando que essa audiência aqui, ela sempre vai acontecer, pessoal? Não, nem sempre, né? A audiência de instrução, ela não é um ato obrigatório. A audiência de instrução e julgamento, ela só acontece no processo de conhecimento se as partes necessitarem produzir provas orais, testemunha, né? Ouvir as próprias partes, depoimento pessoal das partes. Se não for necessário essas provas, pessoal, essa audiência de instrução não vai acontecer. E aí, o que o juiz faz? O juiz julga antes. O juiz vai fazer um julgamento antecipado do mérito, aquela decisão verdinha lá. Lembra? Pois é. Tendo ou não tendo essa audiência, mas vamos imaginar que houve, né, a audiência de instrução e julgamento. O que vem depois? Bom, depois vem finalmente aí a sentença. Teve audiência de instrução, ouvimos lá as testemunhas e tá, blá, 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 blá. Agora sim, não tem para a gente correr. Chegou a hora realmente, né,
do juiz proferir a sentença, julgando, né, o mérito, ou o que falta do mérito, né, porque ele já pode ter julgado uma parte do mérito antes, né, ter feito um julgamento antecipado parcial do mérito amarelinho lá atrás, e aí só sobrou um resto, e aí agora ele vai julgar, e aí então agora vai ser uma sentença mesmo, né, porque aí vai acabar com o processo, e aí então ele vai proferir aí uma sentença, né? E sobre esse assunto nós temos mais uma questão, a última de hoje aí. Vamos ver? Maria, ao trafegar em uma rodovia estadual, se acidentou ao cair com sua motocicleta em um buraco de uma obra que não possuía qualquer tipo de sinalização. O acidente acarretou a amputação de uma perna, o que motivou Maria a ingressar com uma ação indenizatória em face do estado de Pernambuco. Tem alguém de Pernambuco assistindo essa aula aí? Se tiver, pessoal, bota aí nos comentários do vídeo, aí eu vou adorar saber que tem alguém de Pernambuco, esse estado maravilhoso, amo Pernambuco. A sentença proferida, né, em março de 2021 condenou, né, o estado do Pernambuco ao pagamento de uma indenização de R$ 200 mil. Nesse contexto, é correto afirmar, letra A, ainda que não seja interposto recurso, a sentença deverá ser submetida ao duplo grau de jurisdição, pois toda sentença proferida contra os estados não produz efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, independentemente do valor da condenação. Letra B. Para que a sentença seja revista pelo tribunal, deve ser interposto recurso pelo Estado de Pernambuco, tendo em vista, no caso, não se aplicar a remessa necessária, pois a condenação foi inferior a 500 salários mínimos. Letra C. A sentença, aqui nesse caso, está sujeita à remessa necessária, pois, como a condenação foi superior a 100 salários mínimos, ela só produzirá efeito após confirmação pelo tribunal. Letra D. Caso o Estado de Pernambuco pretenda a reforma da sentença, deve interpor recurso de apelação, tendo em vista o CPC 2015 ter extinguido a figura da remessa necessária. E aí, qual vocês marcaram aí? A, B, C ou D? Olha, pessoal, quando a gente fala, deixa eu pegar aqui, né, a minha canetinha aqui, ó. Quando a gente fala de sentença, a gente precisa ficar atentos nesse fenômeno aqui, ó, chamado remessa necessária, prevista no artigo 496. Galera, o artigo 496 diz, ó, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, Estado, DF, municípios e respectivas autarquias e fundações, né, de direito público. Ou também, né, a sentença que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Sabe o que significa dizer isso, pessoal? Que aquela sentença que é desfavorável, né, ao ente público, à fazenda pública, ela precisa, em regra, ser submetida ao duplo grau de jurisdição. Ou seja, toda vez que a União, o Estado, o município, toda vez que ele perde, como é uma sentença desfavorável a ele, a gente tem que mandar para o tribunal analisar, verificar, né, se não tem nenhum erro, tem que mandar. Isso se chama remessa necessária. Ou seja, o processo precisa ser remetido ao tribunal necessariamente. Aí, se o tribunal confirmar que está certa, aí beleza. Aquela sentença já vai produzir efeitos contra, né, a fazenda, contra o ente público, né? Isso daí é em razão dos interesses em questão serem interesses públicos, né? Então a gente precisaria realmente dar uma olhada naquela decisão e tal. Isso que é remessa necessária. Só que o parágrafo quarto, né? Parágrafo quarto, o parágrafo terceiro, eu acabei esquecendo de botar aqui, deixa eu conferir rapidinho aqui, pessoal. Você já deve estar vendo aí, né?
porque você deve estar na sua mão aí com a legislação destacada lá, né? É o parágrafo 3º, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, parágrafo 3º. Ele diz aqui o seguinte, ó, não ocorrerá a remessa necessária quando, né, a sentença lá desfavorável à Fazenda Pública for de valor certo e líquido inferior a. Então, se a Fazenda Pública foi condenada abaixo desses valores aqui, ó, se for a União e a condenação da União estiver abaixo de 1.000 salários mínimos, vai ter remessa necessária? Não. Então, por exemplo, se eu entrei com uma ação contra a União e a União foi condenada a me pagar 500 mil reais, está abaixo de 1.000, não tá? Tá. Se a União não recorrer, eu vou ter que mandar para o tribunal mesmo assim? Não. Porque o parágrafo 3º diz que, nesse caso, ó, não ocorre a remessa necessária. Se for a União que estiver sendo condenada num valor abaixo de 1.000. Se for Estado, DF ou município que seja capital do Estado, né, de um Estado, não vai ter remessa necessária se o valor estiver abaixo de 500 salários mínimos. Se estiver acima, vai ter remessa necessária. Se estiver abaixo, não vai ter remessa necessária. Então, o processo só segue para o tribunal se o Estado, o DF ou o município capital recorrer. Se eles não recorrerem, transita logo em julgado automaticamente, se estiver abaixo de 500. E se forem outros municípios que não capital, sem salários mínimos. Tá? Não tem remessa necessária se a condenação estiver abaixo de 100. E o parágrafo 4º também traz mais uma hipótese, pessoal, em que não acontece remessa necessária. Também não ocorrerá remessa necessária quando a sentença estiver fundada em precedente, em súmula do Tribunal Superior, em acórdão, né, do STF ou do STJ, né, em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em RDR ou em AC, né? Então, se a União, o Estado, o DF, o município tiver sido condenado, mas a sentença estiver fundamentada em precedente, também não vai haver remessa. Então, se nesses casos aí o ente público quiser rever a decisão, vai ter que recorrer. Se não recorrer, nessas situações que estão aqui, né, à direita da tela de vocês, a gente não tem remessa necessária. Então, galera, vamos voltar lá para a questão? Ó, nesse caso, a Maria, deixa eu pegar aqui de novo a canetinha, pegar um marca-texto aqui, amarelo. Ó, Maria entrou com uma ação, ó, Maria ingressou com uma ação indenizatória em face do Estado do Pernambuco. E o Estado de Pernambuco foi condenado a pagar uma indenização de 200 mil reais. Letra A. Ainda que não seja interposto recurso, a sentença deverá ser submetida ao duplo grau, pois toda sentença proferida contra o Estado não produz. Errado. Nesse caso aqui, pessoal, errado, né? Porque, como é o Estado do Pernambuco, se a condenação estiver abaixo de 500 salários mínimos, que é o nosso caso aqui, nós não temos remessa necessária. Né? Então, tá errada aqui a letra A. Bora pular aqui a letra C agora, ó. Já foi a letra A, bora ver a letra C. A sentença está sujeita à remessa necessária. Já vimos que não. Pois, como a condenação foi acima de 100, mas o problema é que dos estados não é 100, é 500, né? 500. Então, tá errada. Letra D. Caso o Estado de Pernambuco pretenda a reforma, tem que apelar, pois o CPC extinguiu a figura da remessa. Também não, né? Não extinguiu a remessa necessária. Não, existe ainda, né? Então, o correto é a letra B mesmo, pessoal. Ó, para que a sentença seja revista, o Estado de Pernambuco tem que recorrer.
pois nesse caso não se aplica a remessa necessária, pois a condenação está abaixo de 500, correto? Porque o limite para estado é 500 mesmo. Então, a correta aqui realmente é a letra B de brega, né, galera? Beleza, olha lá a sentença aqui, remessa necessária. Vocês vão ter mais algumas questões extras aí, né, pessoal, sobre sentença, para vocês lerem a lei, tentarem resolver sozinho, né? Mas eu quis destacar aqui a remessa necessária. É um assunto importante, pode ser que caia, estou sentindo que é um tópico importante para essa prova, né? Depois da sentença, pessoal, esse processo ele pode eventualmente subir, né? Entra em cena aí os recursos, né, pessoal? Mas isso daí é tema da nossa próxima aula, né? Recurso não vamos ver hoje. Na nossa próxima aula, aula 3, vamos resolver a questão sobre recurso, que também é um assunto muito importante, muito provavelmente vai cair na sua prova, então a gente tem que corrigir aí, né? Com carinho. Por hoje, né, uma aula um pouco mais longa, né, pessoal, do que a anterior, mas porque muitos temas importantes. Eu espero de verdade que vocês tenham aí gostado dessa aula, tenham tirado muito proveito dela, né? E agora, pessoal, continuar os estudos aí, né? Vocês vão ter acesso agora, depois de assistir essa aula, a mais materiais, inclusive as questões plus, né? Para vocês fazerem sozinhos, sozinhas, tá bom? Então, galera, se dediquem, né? Façam as questões, corrijam as questões extras, né? Que vocês já vão ter acesso aí depois de assistir essa aula. E vamos lá. Essa foi só a nossa segunda aula. Ainda tem mais uma, né? Tem a terceira, vai ter a quarta, vai ter a quinta, né? Mas estamos chegando aí próximo à reta final, né, dessa prova que vocês vão fazer aí, né, do exame de ordem. Então, continuar com a cabeça erguida, estudando, se dedicando, não deixem a peteca cair. E vamos lá, rumo a gabaritar o processo civil. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.